Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Health Talks aqui da Sandbox. Hoje a gente vai falar com uma figura ilustre na indústria, né? Então, que medo. Nossa super convidada aqui é a Valéria Clemente. Então, hoje ela está como diretora de acesso na GSK e pricing também. Tem uma história aqui super bacana, né? Médica de formação, uma trajetória longa, passou pelo saúde suplementar. E a ideia é a gente fazer esse bate-papo por aspectos mesmo da relação das operadoras com a indústria. A gente vai falar um pouco de dados, a gente vai falar de como está a adesão a novas tecnologias. Então, a ideia é a gente falar de tudo. Val, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar de saúde, ver se melhora, né? Muito bom, é isso aí. Muito bom, e ainda mais você com o teu background, né? Além de ter uma vida assistencial prévia, passar a ficha corrida aqui, né? Depois uma vivência dentro de operadoras, né? E agora dentro da indústria já há algum tempo, né? Então, já vou largar aqui para provocar. A gente fez um roteiro para não cumprir, certo? É isso Ótimo. aí, essa é a ideia. Então, se estamos combinados, então eu posso ficar à vontade. Vamos lá, acho que hoje uma das coisas que mais está provocando todo mundo é a questão da preocupação de que as novas tecnologias, quando eu falo aqui, lógico, estamos falando de indústria farmacêutica, qual o impacto disso? Como é que a gente vai botar, como se faz a conta quando a gente olha do custo social que é de você implantar tudo isso? Então, estou falando de, geralmente, doenças raras, medicamentos de última geração, que tem um impacto significativo. Não vou nem falar da regulação ainda, o impacto que isso tem na saúde suplementar como um todo, mas mesmo do custo, da custo-efetividade, quer dizer, como é que você que já esteve nas três pontas, como é que você está olhando esse momento mundial, porque não é brasileiro só, né? Primeira coisa, eu acho que está melhor do que já era, do que já foi. Great. Tá? Por quê? Nossa, Valéria, tá tanta tecnologia, o preço cada vez mais alto comparado, independente se eu estou na América Latina, se eu estou na Europa, África, Estados Unidos. Primeiro porque eu vejo os stakeholders falando com mais qualidade na análise. Então, se eu for lembrar de 2006, mais ou menos, quando começou a se falar, e o Otávio Clark foi um dos primeiros que trouxe para o Brasil, medicina baseada em evidência, né? Marcos Bose Ferraz, farmacoeconomia, era uma coisa que você falava com os stakeholders, públicos e privados, e mesmo dentro da farma, era uma coisa que ninguém sabia discutir, né? E muitos eventos foram feitos, tanto no sistema público quanto no sistema privado, para capacitar a análise. Então, hoje, para mim, está mais fácil do que em 2010, por exemplo. 15 anos atrás, né? Tem mais tecnologia, a velocidade que essas tecnologias estão chegando e estão sendo exploradas é maior. Eu acredito que vai ficar mais veloz ainda com inteligência artificial, né? Não acho que vai diminuir, a gente quer que chegue, e acredito que essa massa crítica maior, ela pode escolher aonde vai alocar o seu recurso com melhor qualidade da análise. Eu acho que nós passamos pelos momentos, né, em que era eu quero ou eu não quero, tá? Ah, não, esse sim, esse não. Mas hoje eu acredito que você tem uma massa crítica com mais empowerment para decidir. É o empowerment, mas não necessariamente é o dinheiro, né? Então, o que a gente tem que buscar, e aí não dá para buscar sozinho. Eu acho que todos os stakeholders, né, todos os atores, buscaram sempre sozinhos como conseguir mais recurso, né? Então, o governo, né, de uma forma, mais impostos, ou fazendo melhor análise, a operadora de saúde, né, aquele que vai no balcão da farmácia, né, e as indústrias farmacêuticas ou indústrias de device, de tecnologia. Sim. Todo mundo pensa sempre, né? E aí vem a máxima, a gente tem que estar todo mundo sentado na mesa. Eu acho que nesses últimos 10, 15 anos, a gente aprendeu e hoje as pessoas se respeitam e sentam na mesa. Mas daí a desempatar com confiança
para que nós três aqui, por exemplo, de instituições ou de ramos diferentes, possamos ter a confiança, não, eu confio um pouquinho em você, você confia um pouquinho em mim, vamos aqui no meio, achar eu vou meio perder termo. um pouco. Ainda pouca gente tem a maturidade, né? Acredito que sim. E o que leva a gente a desenvolver e executar, infelizmente, eu me coloco nesse balaio, é a necessidade. Sim. Então, por exemplo, minha área de atuação, que era acesso, ela só existiu, só apareceu pela necessidade, né, de um grupo de empresas que precisava falar com quem, na teoria, paga a conta, não é quem paga a conta, está errado. Quem paga a conta somos sempre nós, seja público ou privado, mas quem administra o nosso dinheiro, seja na esfera pública ou seja na esfera privada. Então, a necessidade bateu ali, como é que a gente fala com esse povo? Então, essa área de acesso acabou aparecendo por essa necessidade. Como foi depois o MSL, o Sim. Payer Liaison, ou seja, o problema, a gente estava falando até há pouco de família, e semelhante à nossa família, né, é um jogo, subo um degrau, né, a barra sobe um degrau, eu subo outro degrau, então eu, por exemplo, sou uma pessoa muito feliz de ter vivido isso, né, da escolha nada por nada e da escolha hoje mais técnica. E deixa eu pegar aqui esse gancho. Então, o que você está falando para mim é um fato, a gente está num momento de transição, a gente nunca teve tão bem, mas é um processo de transição, de um amadurecimento mercadológico, que não é só aqui, é o mundo inteiro. Isso. Melhor cenário possível, os contratos aí por performance e tal, daí a gente pode até entrar um pouquinho mais nisso. Mas trazendo um pouquinho para o teu dia a dia, no meio desse contexto todo e pegando os temperinhos de mudança de regulamentação, mudanças geracionais acontecendo, como é que se prepara um time, se conduz um time de acesso hoje no meio dessa salada toda? Porque há uma necessidade, uma maturidade diferenciada para estar nessa posição. Não é para qualquer pessoa. Não. E a gente vê, às vezes, algumas pessoas que não estão preparadas para lidar e saber negociar, sem conseguir sequer agendar uma reunião para colocar esse assunto na mesa. Como é que é, então, esse seu desafio? Porque eu sei que deve ser um bom desafio. Como é que você faz? É uma delícia. Se tiver, só me dá respostas controversas. É uma delícia, porque todo dia é uma surpresa, né? Então, assim, eu estou planejando A e vem a bomba regulatória ou o facilitador regulatório, né? Às vezes uma coisa, às vezes é outra e eu tenho que adaptar. Mas, brincadeiras à parte, né? Não é fácil, né? Não é fácil, é desafiador. Né? É desafiador para a gestão, é desafiador para a gestão explicar para outros níveis de liderança, especialmente globais, que até conhecer um pouco da dinâmica do mercado, então as suas necessidades aqui. Né? A primeira coisa, hoje eu estava fazendo uma reunião com uma pessoa de treinamento, que teve umas mudanças dentro da empresa e vamos ter que treinar o pessoal de público. Né? E estava perguntando, como é que eu treino essas pessoas para eles estarem mais próximas? Eles precisam saber acesso, né? Falei, bom, a primeira coisa, né, que você tem que imaginar é que essa pessoa tem que ser um curioso, né, executor. A maioria das pessoas ou é um ou é outro, né? O que faz você entender essa mistura é a maturidade. Você falou hoje, como é que a gente faz para treinar esse pessoal? Primeira coisa, hoje tem muita gente que está em acesso que não tem o perfil de acesso, né? Então é aquela história do pêndulo, todo mundo achou muito legal, então todo mundo faz. A gente está falando de acesso aqui, saúde suplementar só? Tudo, tá? Acesso geral, Okay. acesso à saúde. Okay. No nosso país, os dois acessos. Tá. Né? Então, hoje tem muita gente que faz e ainda não sabe conversar com esse stakeholder. A primeira coisa, né, que eu acredito que esse profissional tem que ter e que nós gestores temos que ir atrás é o conhecimento do ecossistema. E é esse ecossistema que muda toda hora. Então, se eu fosse fazer o acesso, que eu tive muito sucesso,
tá? Até 2014, na primeira indústria farmacêutica que eu trabalhei, tá? Hoje não me levaria a lugar nenhum, absolutamente a lugar nenhum. Né? Então, o acesso muda sempre. Por quê? A regulação chega depois. Primeiro acontece todo um movimento, toda a tecnologia, necessidade, briga de stakeholder, como é que eu faço? E aí a regulação se adapta. Tá? Com isso, apareceram outros entrantes que a gente não conversava, né? Que eram distantes. Então, antes era a falsa noção do prescritor e do pagador. Hoje, se você abrir, parece um eletroencefalograma, né? De tanta gente que tem... E você tem que entender o papel de cada um. Então, por exemplo, todo mundo, a trajetória do paciente. Vamos fazer a trajetória do paciente. Bacana, isso é fundamental, a gente só trabalha para isso. Para que o paciente tenha mais acesso ao que lhe devido, né? Com uma prescrição ética, no menor tempo possível. Estamos combinados, está tudo ok. Mas quem é que faz hoje a jornada do administrador do dinheiro alheio, que são ou as operadoras de saúde ou o governo? Como é que a decisão caminha dentro de uma operadora de saúde? De um tipo de operadora que é totalmente diferente do outro tipo. Uma verticalizada, uma seguradora. Enfim. Como é que eu navego, como é que é essa decisão nos estados? Como é que essa decisão no município? Como é que essa decisão no federal? Então, a primeira, acho que a coisa fundamental é entender e estar sempre atualizado com os atores do ecossistema. Porque eu não tenho dúvida que daqui a 2 anos tem mais alguém que nós 3 não imaginávamos que ia estar no sistema, na decisão, e vai estar. O judiciário, por exemplo, que até 10 anos atrás não era um player tão relevante, né? Hoje é. Né? E hoje é. Então, por exemplo, o que chamavam de laboratórios, né? Que eram o DASA, Fleury, etc., e outras que estão... Hoje é um ator importantíssimo, né? Não só na prevenção, mas no tratamento e no diagnóstico. Então, essa é a minha visão. A primeira coisa, entender o ecossistema e estar na vibe desse ecossistema sempre. Segunda coisa, né? Primeiro, tem que entender cientificamente aquilo que você está trabalhando. Essa é assim, não sabe isso, não adianta você ser ótimo em regulação. Não desce para o play, porque esse é o básico. Não desce para o play. Você tem que você tem que oferecer qualidade de conversa. Então, para eu ter qualidade de conversa, eu tenho que conhecer o ecossistema, né? Eu tenho que estar muito bem atualizado em relação aos dados clínicos que fazem a diferença da área terapêutica ou do produto que eu estou trabalhando. Aí vai mais um degrau que acho que a maioria já subiu. Eu preciso conhecer economia da saúde. Eu preciso ter noção de farmacoeconomia. Eu não preciso aprender a fazer um dossiê, eu não preciso aprender a fazer um modelo. Tem gente que faz. Mas discutir com propriedade... Ler um relatório completo. Né? Eu tenho que ser analítico, eu tenho que ir atrás. Hoje, nós estávamos conversando um pouquinho mais adiante, tem muita ferramenta, eu tenho muito dado. Mas se eu ficar aqui sentada esperando o dado, né, virar uma análise para mim, é pobre. Sim. Né? Antigamente a gente batia na porta lá de algum setor e pedia o dado. Hoje está na minha mão, então eu tenho que aprender a analisar aquilo. E principalmente uma palavra que eu não gosto muito, mas é o que é empatia, né? Não de uma maneira piegas, romântica, Sim. mas é assim, como é que dói o sapato daquele com quem eu estou conversando? A empatia da própria negociação, né? É isso. Primeiro ponto, para eu aprender e daí a negociação. Perfeito. Então é que, por exemplo, acho que hoje, utilização de inteligência artificial, análise de dados que já estão disponíveis, né? E conhecer a dor do outro, é aí que a gente começa a conversar. Legal. E Valéria, o que é sucesso? Quando a gente fala exatamente desse trabalho de acesso. O que é o goal no final de um período? O goal mudou, né? O goal... Bom, na época que eu estava lá do outro lado, era basicamente, parecia 01, né? Então, assim, entrou, foi aprovado na ANS, pronto. É gol, tá resolvido, dali em diante não precisa fazer mais nada. It's up to you, agora é demanda. Né? Isso. Eu e Fernando já brigamos um pouquinho.
em outras situações. Muito legal. Mas hoje tá tudo gol, hein? Demorou, mas chegou. Chegou. Não, e aí também do outro lado da Conitec era a mesma coisa, né? Bom, se não foi aprovado pela Conitec, não adianta. Você vai ter acesso sempre limitado, vai ter que fazer um trabalho de formiguinha um a um. Então, esse cenário ainda continua assim ou ele tá mais Eu acho complexo? que ele é um passaporte, né? Ele é um passaporte. A primeira coisa é como a gente toma a decisão para entender onde eu quero jogar, né? Porque eu vi muitas vezes, como consultora, né, que a gente conseguia, né, o tal gol, e o que eu faço com isso agora? Né? Então, acho que a primeira coisa é como eu realmente decido e ponho todas as cartas na mesa para entender qual é o melhor fit entre o que eu tenho, né, o desejo da companhia e esse ecossistema, né? Às vezes eu vou brigar por coisas que podem ser de uma forma diferente. Então, respondendo a você, o que é sucesso, para mim, é quando o paciente correto, tá, recebe aquilo que lhe é devido de uma prescrição ética no menor intervalo de tempo possível e que alguém tenha condição de financiar, né? Então, acho que hoje a gente tem esse caminho... Bem difícil. Bem difícil o financiamento, bem difícil. Mas acho que a gente tem muita oportunidade, falando de financiamento, em analisar as perdas, né? Algumas pessoas vão me matar o que eu vou falar agora, né? Que é assim, a gente tem que estudar a desincorporação. Não é uma, esse é um assunto espinhoso para todo mundo. Não é um tema fácil. Não é um tema fácil. Esse é um tema que, se a gente for começar a falar, mas assim, não dá para não desincorporar muitas coisas, porque a gente só soma. Então, hoje... Saúde, né? Tecnologia em saúde hoje, não é substitutiva. A gente estava falando desse assunto, desculpa, a gente estava falando desse assunto outro dia de... Cumulativo. Os exames, por exemplo, só foram acumulando, né? Então, você não deixou de fazer alguns quando chegou um PET scan, né? Você foi agregando, né? Cada vez mais exames, por exemplo, na conta. Eu acho que você tem que ter protocolos estabelecidos para cada coisa. Às vezes, você vai precisar realmente começar pelo mais simples, né? E ir subindo. Outras vezes, né? Dependendo da clínica, da necessidade, você já pode começar... Sim. Mas aí eu preciso fazer os outros. Sabe que você é a primeira pessoa que põe na mesa a questão da desincorporação. Eu adoro esse tema. É porque eu nunca pensei com profundidade sobre isso. É interessante mesmo. Desde 2014, mais ou menos. Você está com esse tema provocando assim no mercado. Que eu acho que, inclusive, pode estar nas nossas propostas. Eu ainda não consegui, mas eu fomento isso. Interessante. Né? Então, por exemplo, a gente faz uma análise para o governo. Né? A gente faz uma análise para as operadoras de saúde. Né? Uma hora vai doer no meu sapato, tá? Uma hora vai doer em outro sapato. Né? Mas eu acho que tem muita coisa muito adequada que poderia estar sendo oferecida e não está, porque eu ainda utilizo uma multiplicidade de tecnologias para uma mesma solução, ou seja, para uma mesma dor, eu tenho esse arsenal e uso tudo. Então, eu tenho vontade, e ainda vou perseguir isso, quem sabe, a ver se meu chefe escuta, ele, de repente, me dá uma força, né? Que é assim, por que eu não faço uma proposta? Olha, eu explico toda a minha tecnologia, como tem que ser as fórmulas de bolo, das agências reguladoras, né? Eu falo, olha, e aí, né, minha sugestão né, com a minha casa, por exemplo, quando eu tiver, utilização desse e deixar de utilizar esse, né? É uma briga enorme. Eu acho que a gente está muito longe, tá, dessa discussão, mas não dá para falar. Alguns determinados tipos, você que é cirurgião, né, algumas técnicas cirúrgicas hoje foram abandonadas, determinados tipos de materiais foram abandonados, e só soma. Né? Sim. Análise de cirurgia de articulação, né, para não falar nenhum nome específico, né?
Mudou completamente. Total. Você tem dado científico robusto da ineficiência de alguns procedimentos. Dado robusto. Então, será que eu não posso tirar esse procedimento e colocar um procedimento mais complexo, né? Até, mas que seja um benefício maior. Mais custo efetivo, talvez. Mais custo efetivo, entendeu? Então, essa maturidade, eu acho que é a maturidade que a gente tem que perseguir agora. Então, fazendo o link com o que eu falei em relação à qualidade lá atrás, que está melhor para a gente conversar, eu acho que é os 2 passos, é a confiança, né? E olhar o que eu posso deixar de fazer. Interessante. Eu vou começar a pensar sobre isso, que eu não tenho uma opinião formada ainda. Mas no nosso dia a dia de gestão, quantas vezes você percebeu que você tinha que deixar de fazer alguma coisa para ser produtivo? Acho que todo dia. Todo dia. O que eu vou deixar cair hoje, né? Tem um livro que eu adoro chamado A Única Coisa. Super fácil, livro de piscina, né? Você lê rapidinho. E ele é justamente isso. Qual é a única coisa que eu tenho que fazer hoje, né? Para eu chegar naquele objetivo. Daí você elimina, daí você leva a bronca por todas aquelas outras que você deixou. Não, que você erradamente se comprometeu. Exatamente. O que a culpada que você não falou, não. Que eu falei que aquele prazo era ótimo para mim, entendeu? E aí eu acabo fazendo. Então, eu acho que é por aí. Tá, legal. É espinhoso, né? Eu tô indo para cima, você me corta aí, tá? Porque eu tô aqui com um monte de coisa na cabeça. O tema é um pouco mais complexo mesmo, um pouco mais profundo, mas assim, quando tem uma modificação regulatória, como teve da Conitec, né? Você falou no começo, puxa vida, não há um ambiente de segurança, há um ambiente de confiança. Geralmente todo mundo com o braço meio curto, saúde sempre foi assim, e dificilmente vai ser diferente no curto e médio prazo, né? O tal do Open Health, tal, eu não acho que isso vai acontecer tão rápido, até por conta dessa questão cultural. Mas voltando aqui para a questão regulatória, sai lá uma questão regulatória, puxa, passou na Conitec, depois de X dias, automaticamente está dentro do rol da ANS. Metade do mercado comemora, metade do mercado fica desesperado, porque acaba a previsibilidade a partir daquele momento. Então, hoje a gente está vivendo no ambiente da operadora uma dificuldade de previsibilidade, basicamente porque TEA, não vou entrar aqui no detalhe do TEA, mas o TEA está no mesmo nível de despesa assistencial de oncologia, praticamente todas as operadoras, porque não tem limite. Passou a tecnologia na Conitec, ela entra como obrigatória ali. E eu entendo que um dos papéis do teu papel atualmente é fazer exatamente essa transição. Nem comemorar tanto, porque também não é assim, até porque tem coisas que passam na Conitec, infelizmente a regulação da operadora fala, passou, mas não, né? E como é que é feito esse trabalho? De botar todo mundo na mesa e de alguma maneira mostrar que, olha, você não precisa ficar com tanto medo, porque também não é assim, só que o medicamento ele custa às vezes milhões, né? Como é que é, Valério? Porque eu, no seu lugar, eu acho isso um baita desafio, assim, é um ambiente que eu conheço bem, e mesmo conhecendo bem, para eu sentar numa mesa dessa, eu no teu lugar, né, eu fico pensando, eu vou ter que trazer um camalhaço de estudos e justificativas, desde que elas existam, eu compro o projeto, né, para poder sentar e conversar. Como é que é isso? Como é que você chega e consegue botar na mesa uma proposta de risco compartilhado? E por que ninguém assina um contrato de risco compartilhado no Brasil, né? Vou parar de perguntar. Gostei. Tá, já assinaram. Mas, sim, tem. Mas ainda é uma coisa que a gente tem que evoluir muito. Vou voltar a uma palavra que a gente colocou lá atrás, né? Eu preciso ter anteriormente construído uma relação de confiança dentro da empresa e fora da empresa. Porque dentro da empresa, uma das coisas mais difíceis, mas é essencial, é primeiro a gente priorizar as prioridades, né? Então, é combinar... A única escolha. Combinar com os colegas, né? Que briga a gente vai entrar. Esse talvez é um papel mais difícil que eu tenha por ano. Tá? É assim, qual é a briga que nós vamos entrar? E aí você tem que ter um analítico muito forte, né?
para que você tenha a base para decidir. E aí, novamente, eu não posso decidir sozinha, né? Tem que ser uma decisão colegiada, né? E aí eu acho que esse é um tempo que é enorme, sofrido, mas que vale muito a pena a gente fazer. Para combinar o jogo e não ter Combinar o jogo, expectativa errada. Vai mudar, mas a gente pelo menos combinou. Saímos, todo mundo sabe como a gente começou, tá? Fora, a primeira coisa, eu acho que assim, que a gente está distante, qual é a prioridade de saúde no Brasil? Seja público, seja privado, né? Como o órgão regulador determina o que é prioridade, né? Lá atrás, né, nos anos 80, HIV era prioridade. Sim. Quem que decidiu naquele momento, né? Por que nós estamos investindo em oncologia e TEA? Não, acho que tem que investir, não estou falando isso, mas como que eu escolho isso em detrimento à prevenção, por exemplo, através de vacinação? Né? Como que eu decido cirurgia de obesidade? Então, a primeira coisa que eu acho que é muito difícil e a gente não tem é a prioridade. O que é prioridade para uma operadora, o que é prioridade para o governo, né? Nós tivemos um cheiro de prioridade quando saiu a convocação para a participação de PDPs, né, que foi o ano passado. Aí tem uma lista de prioridades, então eu estou entendendo que é ali que é o jogo. Que a agenda está ali. Que a agenda está ali, porque você conversa com fulano é uma agenda, você conversa com Beltrano é outra agenda, né? Então, acho que a primeira coisa é, juntando o que a gente está falando de novo, né? Qual é a tua dor agora, Ministério da Saúde? Qual é a tua dor agora, operadora que é verticalizada? Qual é a sua dor? E ali fazer um jogo. Deixa eu entrar, então, na tua lógica, né? O Paulo Brustrolingo teve com a gente aqui, ele deu uma provocada muito forte na questão de a sustentabilidade do setor está em xeque, por N motivos. A gente falou alguns aqui. E que, de alguma maneira, os players todos têm que estar envolvidos nessa questão de sustentabilidade de longo prazo, que tem a ver com escolhas que você trouxe agora, né? Você acha que a indústria deveria ter uma voz um pouco mais ativa no olhar de sustentabilidade do setor? Não estou falando do produto. Sem dúvida. Né? Porque me parece uma oportunidade de ouro. Justamente, você colocou um ponto aqui. Eu estou falando de novas tecnologias aqui, mas você falou, cara pálida, tem vacinação. A gente não está falando de vacinação aqui. Qual a escolha que você vai fazer? Quando você olha o longo prazo, temos que fazer a vacinação. Né? Por que isso não está na agenda? Né? E não está por N coisas, né? Mas assim, tem espaço, me parece, para a indústria ocupar dentro dessa discussão de políticas de saúde com visão de longo prazo, público e privado. Qual é o caminho para isso? É uma sensibilização interna da indústria, porque eu não estou falando de uma ou duas, estou falando do setor como um todo. Isso é feito fora do Brasil, porque eu não sei, tá? Se eles conseguem ter, eu vou chamar de lobby aqui, já então, acho que no Brasil é pejorativo, né? Mas o fato, é real, é técnico. É isso, é um lobby, ou advocacy, acho que não é um advocacy sobre a questão de sustentabilidade de longo prazo, porque me parece que pode ser por aí, e aí a indústria que hoje talvez seja menos primida em relação à parte financeira, talvez possa ter um bom papel nessa questão onde o acesso se torna a viabilidade de longo prazo. Estou saindo um pouco do Não, do que faz sentido. Eu acho que não. Eu acredito que todo mundo tem que estar envolvido, né? E tem oportunidade para todo mundo. A indústria, eu acho que com inteligência artificial, está tendo oportunidade de fazer outras análises, né? E essas análises têm que chegar no ambiente de decisão, né? Particularmente, né? E aí é Valéria Clemente falando, tá? Eu não acho que a gente esteja à beira de um colapso.
Tá? E não é pelos números maravilhosos que foram mostrados no último quarter de recuperação das operadoras. Mais de 90% era reserva técnica com juros a 15%. E odontologia misturada. Então, aí, assim, o número que eu quero mostrar para o sistema, naquele momento, era aquele, né? Tem estrategista em todos os lugares, no hospital, na operadora, no governo, na indústria, todo mundo tem. Né? Então, não é baseado nesse número, né? Mas eu tenho bastante contato, né? Primeira coisa, né? O chefe do Ministério da Saúde, né? Que faz a regulação do Ministério da Saúde, Fernando já escutou isso, né? E o chefe que regula as operadoras respondem para a mesma pessoa. 50 e poucos milhões de pessoas, né, com uma criticidade maior para entrar no sistema de saúde pública e exigir outras coisas que ela já teve conhecimento que ela pode ter, como, por exemplo, um prazo menor. Não estou nem falando de tecnologia. Sim. Né? Por exemplo, um prazo menor de atendimento num ginecologista na rede pública de saúde. Se essa massa de 50 milhões de pessoas está em risco, ela vai migrar para um sistema que eu sou apaixonada, que é o SUS, com outros quereres. Não tem como, né? Então, o que eu vi nesses, não 32 anos, porque nos primeiros 10 anos de carreira eu não tinha ideia o que era regulação. Tá? E essa é uma grande falha que nós médicos temos. Formação. A gente sabe zero, né? Farmacêutico e enfermeiro dá de 10 em cima da nossa formação. Né? Então, depois de uns 10 anos de formada, que eu fui entender que tinha essa regulação, que isso poderia... Né, que o dinheiro acaba, né? Que o dinheiro acaba, né? Então, acho que é uma somatória de tudo isso. Tá? É a minha percepção. Então, eu acho que assim, o que vai acontecer é que uma hora eu flexibilizo mais a regulação no privado, outra hora eu abro um pouco mais a regulação do público, a minha análise é mais crítica, a minha análise é menos crítica. Né? E varia por área terapêutica também, né? Varia por área terapêutica do momento, que é aquela que a gente falou. A gente não sabe a prioridade, mas a gente sabe a vontade política, etc. Então, agora, eu acho que todas as doenças, eu sou clínica, né? Eu acho que a gente tem que dar a oportunidade de todo mundo ser tratado, né? Mas é um momento. Por que eu vou investir agora em câncer de mama e não vou investir em câncer de pulmão? Né? Por que eu priorizo a patologia A em relação a fazer prevenção para todas as patologias? Né? A gente sempre pede, né, como eu queria não ter essa doença. Sim. E quando a gente tem oportunidade, né, de prevenir a doença, nem sempre a gente faz o acesso que a gente já tem. Então, se você olhar o que tem de medicação sobrando imposto de saúde, né? A compra que foi mal dimensionada. Pode ser, eu acho que não é um dos fatores, né? Disponibilização de vacina, sobra, preciso fazer uma super campanha, colocar as pessoas no metrô, acho que semana passada... Até falta dinheiro, mas às vezes também está mal gasto, né? Isso, então acho que assim, o que você falou, a gente fala todas as vezes e é verdade. Então acho que as coisas têm que ir em conjunto. Melhorar a gestão pública e privada, a capacidade de análise, tá? E aqueles stakeholders que já estão sentados na mesa, desenvolver uma relação de confiança para que realmente possa se desenvolver alguma coisa diferente do fee for service, etc. Nenhum país não é verdade, mas a maioria dos países que são importantes e servem de exemplos, eles têm o fee for service, né? Tem VBHC, tem DRG, então é um mix de coisas que a gente tem que estar aberto para isso.
E aí regulação e confiança. Regulação dá para mexer, a confiança é cultural. É cultural. Como mais... que a gente constrói isso? Não dá para não ter. Eu lembro que a primeira vez que eu fui falar, que eu ouvi falar em risk sharing foi em 2011. Fui 2 pessoas da empresa que eu trabalhava, eu fui uma delas, e nós levamos um stakeholder importante da área de acesso, super open mind. Nós ficamos uma semana em Washington estudando em 2011. Eu saí em 2014 da empresa, não consegui implementar. Como consultora, 3 anos não consegui implementar. 5 anos numa outra farma grande também não consegui implementar. E eu acho que eu vou conseguir implementar agora. Talvez não com esse nome, porque ninguém mais aguenta falar. Nem eu. Eu proibi. Me botem outro nome, porque eu não aguento mais. Tá? Novos modelos de contrato. Acertou. Eu acho que você já escutou 2 dos meus gerentes. Tá? Então, acho que tem que tentar, continuar tentando. Agora, também acho que é interessante esse ponto, né? Que às vezes a gente tende a olhar o mercado privado de um lado, parece que tem um muro, e do outro todo o mercado público, né? O chefe é o mesmo. Eu acho que o chefe é o mesmo, esse é um ponto interessante. Mas também acho que tem uma ótica de forma também de querer carimbar alguns mercados, né? Então, por exemplo, vacinas. Vacinas eu tenho que ter acesso no mercado público, senão não tem mercado. Quem falou? Em geral. Em geral. E aí acho que tem outras que estão no mesmo caminho, né? Então, doenças raras também muito mais forte no mercado público, e a gente vê até algumas decisões aqui do judiciário também que podem mudar essa dinâmica também de... Você acha que tem aprendizado de outros mercados aqui, Valério? Porque acho que, por exemplo, a aprovação de vários produtos na Conitec que nunca foram disponibilizados à população depois de, sei lá, 3 anos. E aí, será que o modelo mais como o NIS lá fora é o que a gente deveria adotar aqui? Será que a gente já está nesse nível de maturidade? Qual é o sonho dourado? Né? Que quando a Anvisa faz uma análise de segurança e efetividade, né, ela já tenha um número de pessoas, aí já falando por que ela não faz, né? Então, assim, ela tem que ter um arsenal de pessoas, um arsenal de técnicos que produza na velocidade esperada pelos pacientes, né? Uma autorização, não só uma autorização, né, de comercialização, vamos assim dizer, mas que já tenha se pensado... Canadá. Né? Canadá, sim. Né? Que já tenha se pensado no que vem depois daquilo. Sim. Porque o que eu não posso ter são várias análises consecutivas que se tornam gargalos. Então, todo mundo perde tempo. E quem sai perdendo é o paciente. Não, e judicializa, né? Porque o Canadá é um exemplo. A Anvisa meio que está grudada na ANS. Então, é como se não tivesse um espaço entre os dois, né? Então esse pode ser uma tomografia. Entrou a tecnologia, em teste está disponível. O fato é que lá as tecnologias não entram. Mas beleza, você bloqueia antes. Acho que aqui tem um espaço em between os dois e fica essa judicialização. É que eu vou jogando para o outro. É isso. Não, é legal, é seguro, é efetivo, né? Aí vem um outro pedacinho da Anvisa que é a CEMED. Não, legal, tem o preço. Você já pode ver, legal, tá? Aí vem uma agência reguladora, e aí a gente vai entrar provavelmente num outro assunto, vem uma agência reguladora que fala, ela confirma o que a Anvisa já fez, né? Ou seja, ela não precisava esse tempo de análise, né? Questiona algumas, né? Questiona, mas aí questionar faz parte, mas é uma coisa que eles têm que se entender. E aí, depois de faz parte, falou assim, tá bom, isso tem a ver com o sistema público. Vamos disponibilizar para essa população, que a bula sempre é ampla, mas você pode querer uma população menor. Então, teoricamente, a recomendação de incorporação seria mais ágil se fosse para entender
já que a Anvisa falou que é seguro e efetivo, eu tenho preço para comercializar, a Conitec, como agência reguladora, vai entender, né, se para qual população aquilo vai ser prioridade. Tá? E aí, do lado, você tem a Agência Nacional de Saúde, que tem as pessoas, que eu falo que pagam ou com sangue ou com dinheiro para ter alguma coisa além daquilo que o SUS coloca. Além ou complementar. Lembrando que a saúde ela é suplementar. Eu posso usar os dois. Sim. Né? Então, quando eu imagino que eu vou ter alguma coisa diferente além daquilo que me é ofertado. Daí uma outra agência reguladora, teoricamente. Né? E aí meu amigo Denizar Viana, né, vai falar, então, o correto seria uma agência única. E aí é um mix feeling total, todo mundo ainda... Pânico. Ninguém se entendeu se tem que ser uma agenda única, se não tem. O que eu acho? Acho que a gente tem que estressar o tema. Minimamente. Minimamente, né? Porque tem algumas análises que são comuns para os dois sistemas, né? Aí depois você vai ver a parte do como eu pago, né? Como eu pago aqui pode ser por uma população, como eu pago aqui pode ser para outra população. A estrutura, né? Estrutura de serviço que está disponível, rede, é completamente diferente. Né? E assim, eu sou apaixonada pelo SUS, né? Eu acredito que a gente tem possibilidade aí de fazer melhor, né? De fazer melhor. Né? Então, e aí acho que uma das coisas que a gente pode pensar, além da priorização, né, é como a gente estressa o tema, né, de uma agência reguladora única ou não, mas estressar o tema. Posso mudar o assunto? Pode. No teu cargo tem uma palavrinha lá, pricing. Uau! É isso aí. Essa daí me deixa de cabelo em pé. Então, eu queria mudar nossa conversa para o pricing, porque é um tema pouco falado, pouco conversado, e em qualquer empresa, talvez um dos pontos mais estratégicos para o business, né, de uma maneira geral. E aí, diante desse contexto, cadê as referências, né, para a gente poder fazer pricing numa confusão como essa? Claro, não estamos falando aqui do dia a dia, que já está aí dado, mas vamos lá, um medicamento novo entrando, uma vacina nova entrando, não dá para você simplesmente pegar em dólar, multiplicar por 6 e achar que vai botar aqui dentro. Então, como é que... Você entra em detalhe? Que ainda muitas empresas globalmente ainda enxergam isso, a conversão... O headquarter acha isso. E aí você aqui fala, veja bem. Como é que é o veja bem? Dentro do que você puder comentar aqui com a gente. Nossa, tem que apanhar muito. Todo dia, tá? Eu lembro até hoje da sequência de lançamentos lá de países, né? Porque o Brasil usa uma cesta de outros países para referenciar, principalmente quando são produtos inovadores. Que deve mudar agora, né? Que deve mudar, mas era todo mundo assim, era uma briga, porque depois de Portugal, Austrália e, sei lá, Grécia... Já mudou! Era um caos, né? Mas, sei lá, a lista deve ter atualizado. A lista atualizou, bom... Mas tem um pepino, provavelmente deve ter três países que são um caos. E assim, nem toda empresa estuda estrategicamente a sequência de países de lançamento. Então, acaba indo atrás do prejuízo, porque a regulação é totalmente diferente de país para país, né? E, obviamente, tem que ter alguém que faça essa comparação, né? Então, é complexo. A primeira coisa, né? Nós temos um mercado super regulado em relação a preço, né? Você tem que realmente mostrar uma inovação, e é isso que está escrito na regulamentação, só que não está escrito o que é inovação. Quando você não tem um produto, né, um comparador, alguma coisa assim, fica mais fácil em alguns momentos, né? E quando você tem, né, às vezes fica mais difícil a comparação. E às vezes também quando você não tem, fica horrível, porque daí o cara quer comparar com alguma coisa que não tem nada a ver. É difícil, né? Então, como essa regulação, né, ela está muito engessada, né, as empresas que são um pouco mais articuladas sabem uma sequência
de lançamentos. Tá. A sequência ela vai ver tanto o tamanho do país. Então, se eu sou desse tamanhinho, né, dificilmente eu estou na prioridade de análise. A não ser que esse país tenha uma predominância daquela doença. Uma prevalência Uma fora prevalência. do padrão, então, ele vai lá entender aquilo. Então, eu brigo com isso e a gente também, da mesma forma que tem a fórmula de bolo da regulação de preço CMED, na indústria também, cada empresa tem uma fórmula do preço, né? Não necessariamente vezes a moeda para chegar aqui, né? Mas a população que eu quero atingir, né? Qual é o tamanho dessa população? E hoje, uma coisa que eu não via quando eu comecei a trabalhar com preço, né? É pensar se eu quero acesso ou não quero acesso. Né? Então, muitas vezes eu posso almejar... O que você quer dizer com isso? Eu posso ter o preço e eu posso ter preço e acesso. Né? Ter uma coisa barata não necessariamente significa ter acesso. Tá. Sabemos disso. Tá? Tem uma lista de coisas que são mais baratas do que hoje já existe e nem por isso elas têm acesso. Tá. Entendi. Ok? Não é só o preço que define. Né? A coisa da custo-efetividade, do valor do produto, necessidade não atendida. Então, você tem que colocar tudo isso como valor interno. Então, antes de discutir lá fora, tem o valor interno. Para aquela realidade. Para aquela realidade. Então, muito legal. Lá fora, meu medicamento custa X. Se eu trouxer só por, vamos dizer, adotando taxa e moeda, eu posso ter dificuldade para ter acesso no sistema de saúde pública e posso ter dificuldade para ter acesso no sistema de saúde suplementar. Deixa eu fazer uma perguntinha, fofoquinha interna, né? Como é que a briga, porque você tem a Valera do México, a Valera do Brasil, a Valera, né, de vários lugares, e você tem a pessoa que é o dono da molécula lá no headquarter, seja onde for. E aí você fala, olha, deixa eu te falar uma coisa, aqui não vai funcionar assim. Que, by the way, voltando para nossa conversa, das nossas prioridades, a sua é a segunda, não vai ser a primeira. Pancadaria, né? Pancadaria, tá? Pancadaria verbal. Pancadaria, né? Porque... E aí que dado é muito importante. Pô, aí eu vou fazer um merchan nosso aqui. Vou fazer um merchan. Mas fala, tô brincando. Não pode falar, não pode assim, porque eu acho, né? Porque eu quero. Porque aqui... Vê uma coisa que mata qualquer headquarter? Fala, porque aqui no Brasil funciona assim. O cara quer morrer, né? O cara quer morrer. Está se lixando, porque no Brasil funciona assim. Eu preciso mostrar para ele, eu preciso dar evidências. Eu não trabalho com evidência para fora. Eu tenho que trabalhar com evidência para dentro. Sim. Não é tão simples, né? Não é tão simples. Então, muitas vezes, e tem vezes, eu hoje vejo mais flexibilidade. Mas você engole sapo que você não quer. E querendo ou não, né, por mais que o Brasil seja o país mais importante da América Latina, super representativo, quando você olha para o mercado como um todo, 5, 10% da receita e olha lá. Quiçá, né? 4%, 5%. Então, tem gente grande brigando. Né? Eu tenho volume, mas o tipo de economia, o tipo de sistema de saúde, né, conta muito. Então, o meu volume é muito grande, mas a capacidade de pagamento do sistema tem que ser entendido. Sim. Então, quando você tem uma equipe que trabalha junto com você, e hoje eu tenho essa felicidade, tá? Meus pares entendem o que é o mercado, então os meus parceiros, diretores de área, diretor comercial, tá? Legal e compliance, esse time está incrível, porque eles entendem o que eu estou falando. Então, juntos, a gente consegue ter voz. Mas você tem que ser evangelista do processo, né? Você tem que
internamente, né? Não é assim, olha, deu sorte, as A pessoas gente chama de engajamento, adestramento, né? Eu usava antigamente, politicamente incorreto, adestramento, né? Mas hoje já tô mocinha, eu uso engajamento. O pessoal do RH te chamou e bateu me chamou, entendeu? Tipo assim, né? Veja bem. Tem uns que não são adestrados nunca, né? Não adianta. Faz parte. Faz parte. Ser humano, né? É ser humano, entendeu? E coisas você se surpreende. Coisas, por exemplo, eu já tive vários casos que é custo efetivo, é custo minimização, ou seja, cabeça a cabeça é mais barato, tá? Nada. Tá? E outros produtos você vê, né? Uau! Que não são tão efetivos assim e decolam. Então, coisas inexplicáveis, out of pocket, né? Out of pocket. Puta, pagar uma vacina milão, pelo amor de Deus, ninguém paga, né? Mas tem briga e falta de medicamento para tratar obesidade no out of pocket. Então, tem muitas coisas juntas. Então, é difícil você sempre ter aquela coisa que a gente aprendeu na faculdade, né? É difícil ter uma coisa unifatorial. Fato. Né? A bala de prata que todo mundo persegue, né? Ela é dividida com todo mundo. Não tem pá. E é isso. E aí vem a pergunta, você está falando de preço, né? Então, eu vou cortar meu preço pela metade. Você me garante acesso? Não. Não. Né? Eu lembro de uma situação dessa, hein? Você lembra que eu tive uma ideia genial? Eu lembro. Essa foi um dos cases mais legais. Mas Deu certo? Não. Não deu certo. Mas a gente garantiu que ia dar certo. A gente garantiu, porque era uma ideia genial. Eu posso citar um exemplo porque é público. A ideia era muito boa. A gente tinha um determinado produto que tinha uma margem de lucro muito grande, tá? Porque os produtos também são diferentes, né? Para quem não sabe, tem uns que tem uma margem assim, outros têm uma margem maior. Ele tinha uma boa margem, não era uma margem grande, tá? E era um produto que já estava aí há 10 anos, né? Acho que quase 20 já. Vamos falar 10, né? E aí 10 anos que estava para entrar no mercado, não decolava no público, não decolava no privado, tal. Aí tivemos a brilhante ideia. Essa que vos fala. Vamos se consagrar agora. Meu colega comercial. A gente não vai dar desconto. A gente vai fazer uma coisa definitiva para eu propor para o órgão regulatório da saúde suplementar. Nós vamos baixar o preço na CMED. Porque daí não significa desconto. Eu não posso depois cobrar mais. Entendi. PMC. Genial. Primeiro, imagina o que foi para vender dentro. Você baixar o preço. Só 40% a gente baixou. Caramba, sem poder voltar depois. Isso, fizemos um business case, você imagina o business case. Meu parceiro do comercial, cara potente, uma águia, fez 200 cálculos junto com esse aqui, tá? Esse que vos fala? Esse que vos fala aqui, tá? Todos compraram a minha loucura, né? Fizemos um super dossiê. Ninguém para te brecar. Ninguém. Culpa deles, né? Não, mas brinquei assim, mas todo mundo... Mas foi uma pancadaria. Foi pancadaria. Sabatina em cima de sabatina. Sabatina em cima de sabatina. E vamos, o financeiro estava super feliz com a gente. Imagina, o Pedro é meu amigo até hoje. Pedro Costa. Senhora, o CFO, né? Tá bem mas a gente conseguiu mostrar o impacto e tal. Foi muito legal o case. E eu achei que ia ser o case do mercado, né? Que foi entendido agora. Quantos anos depois, Rissa? Isso foi 2019 que a gente... Porque hoje, por exemplo, a ANS fala, mas vocês têm que dar desconto. A ANS não regula preço, né? E naquela época não tinha ninguém dentro do órgão regulador que entendeu o que aquilo podia significar para o sistema. Eu falava, eu nunca mais vou ter emprego em nenhuma farmacêutica. Em compensação, vou ser a melhor consultora do mercado e vou voltar para a saúde suplementar. Água, as pessoas não entenderam o que significava aquilo para o sistema. Não era nem para aquele produto, é para o sistema. O que é você realmente propor uma empresa, fazer um case, né? Que diminuísse, não era desconto, era diminuir para sempre. Isso mesmo. Um tantão assim, né?
Algumas pessoas do mercado, uau, foi super legal, e não decolou. Não foi recomendada a incorporação. Porque eu acho que hoje uma coisa que a gente falava erradamente, eu falei muito erradamente, que era a ANS incorporou, a Conitec incorporou. Na verdade, nenhuma das duas incorpora. Ela recomenda a incorporação, que eu acho que é um trick que a gente passou aí, né? Esse foi bem legal. Esse foi bem legal. Foi interessante. Foi interessante. Mas, Val, acho que agora a gente caminhando aqui um pouco mais para o final, né? Você falou muito da mudança da área de acesso, né? Então, acho que assim, a área de acesso surgiu lá como inovação em algumas farmas que já tinham já um portfólio mais de no retail, e aí esse entendimento além do médico e além da farmácia se tornou explícito. Como que você vê a área evoluindo, né? Como que e acho que também um contexto de como que está a colaboração hoje com as outras áreas, né? Então, acho que são duas perguntas. Como que está hoje a colaboração depois de tanto tempo dela mostrando resultado e impacto de fato, e como que você vê a evolução daqui para frente? Primeira coisa, a área de acesso só é entendida para quem precisa de produto que tem financiamento. Então, se você tiver uma empresa que não precisa de produto de financiamento, ela vai querer acesso, mas ela não precisa, tá, ter, e ela não entende. Eu fiz 2 movimentos de carreira de ir para Big Pharmas, fazer essa transição de quando eu tenho muita coisa de retail e vou passar para ter não retail especialidade, ou seja, estou saindo do varejo e indo para especialidades. Tá. Né? Então, isso, e aí fazer esse change. Então, hoje, por exemplo, eu estou numa empresa que está se preparando fortemente, tem um pé já na biofarma, tá? Então, com isso, a gente tem que demonstrar para uma empresa gigante, tá? Mas que o produto não precisava de financiamento, hoje precisa. E todas as pessoas que ali estão, que tiveram sucesso, que fizeram um trabalho brilhante de força de vendas, de MCO, CEO, vamos mudar a forma de trabalhar, porque essa forma não lhe pertence não mais. Não é para esse choque de cultura. Choque de cultura. E, ao mesmo tempo, não é aquele acesso que eu fiz, é um outro acesso. Tá? Então, a primeira coisa é, hoje, quando a empresa é uma empresa que já tem especialidade, já está estabelecida, já está forte no non-retail, ela entende o acesso. Porque a dor começou junto e eles chegaram lá. Essa é uma resposta. A segunda resposta, o que um time de acesso, como é que vai se modificar? Tá? Primeira coisa, o time de acesso sempre tem uma discussão, né, se ele deve fazer venda ou não. Tem prós e contras das duas coisas. Já vi essa discussão. Tá? Esse é uma outra caixinha. Outro podcast. Vamos falar outro podcast. Tá? Mas eu queria que vendesse na minha época, mas né, era uma loucura. E hoje? Depois você responde. Deixa eu responder primeiro. Depende do que você tem de portfólio. Depende do que você vai ter de pipeline. Particularmente, eu ainda acho que são tribos diferentes, tá? Que tem que ter irmão gêmeo, né? Que é aquilo que a gente fala de trabalho integrado. Então, o cando comercial, tá? Ele tem que falar com o gerente de acesso mais do que ele fala com a família, mais do que ele fala com o cliente, e eles fazerem junto a coisa, tá? E aí eu tenho menos risco de compliance, tá? Porém, cada vez mais o time de acesso tem que ser muito shape na negociação. Né? E aí a negociação de conceito, negociação de ideia, negociação de colocar todos os atores do ecossistema junto. E a gente voltar no começo da conversa, como é difícil ter uma equipe também preparada, porque é complexo isso. Então, e aí novamente, eles têm que ser curiosos, ter capability para analisar as informações que tem, porque não adianta eu dar um super produto e a pessoa não analisar. Ele tem que estudar, sim, e saber minimamente, cientificamente, o produto prós e contras, tá? Tem que falar o que é contra, tá? Desculpa, mas tem que falar o que é contra.
Até para criar confiança. Né? Até porque daí eu crio confiança. Isso, ó, aqui eu sou muito bom, aqui mais ou menos. Esse é o risco, isso aqui. Tá? É o risco. Exato. E a pessoa se ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão, né? Tem que saber trabalhar com inteligência artificial para dar velocidade, seja responder um monte de e-mail, fazer um relatório, né? Tem que fazer esse mínimo possível. E negociação, acho que negociação não... A negociação complexa mesmo, né? Qual é a tua dor, qual é a minha dor, peraí... Até porque, by the way, não existe, às vezes nem existe um produto para vender. Você está vendendo um conceito. Conceito. É muito complexo. Né? Não é pouco, não é muito. Eu falo que quando você vende conceito, o produto vai de graça. É isso. Vai de graça, né? E eu apanho às vezes por isso. Ainda. Valéria, olha, a gente vai encerrar, mas com certeza quem chegou até aqui do vídeo é porque é da área. Mas assim, certeza. Mas assim, o que eu pude aqui, eu te conheci hoje pessoalmente, não te conhecia de mercado, de nomes, afins. Mas assim, o que você trouxe para mim hoje foi assim, não adianta você ter anos de vivência, de experiência, né? Você mostrou para mim aqui hoje que você tem que se reinventar todo dia praticamente, dentro do ambiente onde você está instalada, que é absolutamente polimorfo e metamorfótico ao mesmo tempo, né? Que é o setor de saúde como um todo, né? Estou ampliando isso. Então, assim, eu te agradeço, porque realmente foi muito legal a conversa, e essa mensagem para mim ficou muito forte. Então, assim, eu tenho certeza que você acorda todo dia e, putz, de fato, preciso matar um leão, porque eu sei que a floresta já é outra. Já pintaram a floresta de cor-de-rosa, azul, verde, cada dia de um jeito. E a minha impressão é que dá que você põe a tua roupa e fala, vou achar esse leão aí nesse mato novo e inspirador. Obrigado mesmo, foi campeão. Obrigado, eu adorei, acho que o papo foi super leve, super gostoso. Né? Continuaria aqui falando com vocês. Fernando sabe, eu adoro falar, adoro ter a oportunidade de dividir conhecimento. Eu acho que essa é uma coisa que o sistema tem que ter. Enquanto eu não dividir dado, enquanto eu não dividir conhecimento, eu não subo e não dou aos brasileiros o que eles poderiam ter. Então, a régua tem que subir com compartilhamento de dados. Eu estou louca para ver funcionar o Open Health. O RS, alguma coisa que vai ser daqui 120 dias, que é a Stella Haddad, né, falou que vai ter compartilhamento inicialmente só para os profissionais de saúde, né, por alguns pilotos. Nossa, isso vai poupar, ele vai trazer dinheiro para o mercado, porque a partir do momento que eu vejo a tomografia que você fez no hospital A, né, e o cara chegou lá convulsionando no hospital B, né, eu tenho uma base que eu posso... Então, acho que essa é uma das coisas que vai ajudar o financiamento, mas a gente tem que ter coragem para mostrar os nossos dados. Né? Confiança. Tá bom, eu agradeço super a oportunidade. Obrigado, Fernando. Muito bom, Val. Obrigado, viu, mesmo, por ter vindo. Foi ótimo. Acho que ouvir você falando é super inspirador, como o Ricardo comentou, e é bem legal para a gente também, para dar esse contexto de o quão desafiador é o dia a dia do nosso cliente, né? Então, como que a gente também pode ajudar, como que a gente pode apoiar a indústria a ter um olhar diferente. Bom, eu vou encerrar aqui, acho que obrigado. Esse foi o nosso Health Talks aqui da Sandbox. A gente fez uma rodada aqui super bacana com a Valéria e que venham os próximos. Então, te convido aqui para continuar com a gente e seguir nessa tocada. Pelo menos a cada 2 meses, 3 meses, a gente está fazendo uma nova rodada aqui. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade.